Salve, meus amigos! Mais um Exilado 21 Podcast, programa 24, hein? Bora lá falar mais um pouquinho sobre espiritualidade e, conforme vocês puderam notar, o tema de hoje é macumba, bruxaria, Feitiço. voodoo. Brincadeira, gente. Vamos lá. Hoje nós vamos falar de um tema bastante curioso e inédito no campo da mediunidade, tá? Nós estávamos estudando há algum tempo já esse chamado fenômeno da materialização no algodão e ele é único. Não existe nada parecido na história, pelo menos eu não conheço, até onde eu consegui pesquisar, não encontrei absolutamente nada parecido com esse fenômeno que começou a acontecer na cidade de Paris e hoje se encontra na cidade de Votuporanga, interior de São Paulo. É um fenômeno muito curioso para a gente poder conversar. E eu estou aqui hoje com duas figuras estranhas, um exilável e um ateu, graças a Deus. Bora lá, seu Gustavo, corta para os nossos queridos Leandro Exilável e Eduardo Arsani. Vai chover pedra. Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí. Boa noite, boa noite. Ou boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você É. estiver assistindo. Tudo bom, gente? Hoje eu trouxe aí esses dois companheiros de jornada aí, na doutrina espírita, na jornada, nossa caminhada em todos os sentidos. São dois companheiros que vivenciaram essa experiência do algodão também, interessante. E quando a gente começou a entender melhor um pouquinho esse processo, né, a cabeça começa a ferver e a gente sem entender muito o que acontecia, fomos atrás de respostas, né? O material que a gente vai apresentar hoje, na verdade, por enquanto é um bate-papo. A ideia é a gente poder se aprofundar em alguns momentos nesse tema, né? Se aprofundar mais ainda. Quero trazer outras pessoas aqui para falar desse tema, para falar desse assunto. Porque, se vocês se lembram, no programa passado a gente já começou a falar um pouquinho sobre esses processos de magia, esses processos de intervenção espiritual, seja por médiums, xamãs, pajés, magos, seja lá o nome que quiser dar a esta figura, que sempre existiu esse ser que mantinha o contato com o mundo espiritual e fazia essa ponte entre o mundo espiritual e o material. E aí nós vamos encontrar determinadas criaturas que conseguiam manipular essas energias, tanto as energias que vinham do plano espiritual, como energias da natureza e o próprio ectoplasma, que ele está na base de todo o fenômeno mediúnico, ok? A mediunidade, seja qual for o nome que nós dermos a ela, essa faculdade que algumas pessoas têm de poder se comunicar com os espíritos, ou de utilizar forças astrais ou da natureza, ou sua própria, para determinados fins, ela só é possível por causa da doação de um fluido chamado ectoplasma, que ele é produzido na cadeia respiratória da célula, numa organela que tem dentro da célula chamada mitocôndrias. É ali que se produz o ectoplasma. Bom, e aí nós vamos encontrar no desenvolvimento dessas propostas de manipulação dessas energias, nós vamos encontrar aí, depois do advento do Kardec, uma série de organizações que vão se ajustando para dar prosseguimento ao processo de comunicação com o mundo espiritual, porém, dentro dessa escola que nós herdamos de Allan Kardec, nós vamos encontrar aqui no Brasil aquilo que chamamos de centro espírita, ok? Onde as pessoas vão ali para receber o quê? Ajuda espiritual, seja através de um passe, seja através de uma cura mediúnica ou através da própria instrução dentro do espiritismo. Então é a partir de Kardec que nós temos o fenômeno melhor organizado. E aí, a partir disso, começam a surgir no Brasil uma série de instituições, trabalhos independentes,
que desenvolveram trabalhos, desenvolveram atividades no campo da mediunidade. E o fenômeno do algodão, quando nós descobrimos ele não se encaixava em praticamente quase nada daquilo que a gente estudou dentro do espiritismo. Mas eu quero passar aqui para os nossos amigos, para a gente parar de ficar enrolando e ficar com muita teoria, para a gente poder compreender um pouquinho melhor qual foi a vivência de cada um de nós aqui. Porque é mais importante a gente primeiro dizer qual foi o impacto que aquilo ocorreu na nossa vida, para depois a gente poder destrinchar um pouco melhor essa questão da utilização do ectoplasma. E aí, Leandro, como é que foi a ida lá a Votuporanga? Bom, começou praticamente, acho que na pandemia, nós conversamos sobre isso numa das lives. Surgiu o assunto. Se não foi nas lives, foi naqueles grupos de estudos que nós fazíamos. Como é que chama os grupos mesmo? Curso de História da Curso Religião? de História da Religião. E não sei se ali a gente mesmo fomentou alguma coisa, comentou, em virtude do tema explorado naquele dia lá. E nós, então, falamos e você revelou que já tinha feito uma visita anteriormente à Década Dona de Edelarzinho, 90. só que não tinha sido em Votuporanga, era outra localidade. Paris. E então ficou suspenso a ideia. E aí, não sei como, quando, onde, eu só sei que você chegou um dia, ela falou assim, ó, vamos pra lá, visitar a Dona Edelarzinho, em Votuporanga, logo ali, Aqui do lado. aqui do lado. Fomos de madrugada e chegamos lá bem cedinho, né? 6 horas? 6 horas. 6 horas de viagem. 6 horas de viagem. Não deu nem pra cochilar. Isso porque o motorista era pé de chumbo. É, eu nem tinha pintado meu cabelo de acaju pra sair bem nas fotos do radar, né? Mas enfim. E chegando lá, a minha expectativa era zero. Não tava com expectativa de nada ali. Eu tava com um senso apenas de aprender alguma coisa, de conhecer, de ter contato. Porque já tinha visto as reportagens na internet, já tinha ouvido ela nas entrevistas e, bom, achei aquilo muito, chegando lá, bem simples, né? Muito simples. É tão simples que você fala assim, onde que tá a pegadinha aqui? Não tem pegadinha, não tem nada além de uma simplicidade. Para quem é do meio espírita, estuda, frequenta centros espíritas, conhece diversos médios, diversos trabalhos, você chega num lugar desse, onde tinha nada ali, placa, nada suntuoso. E aquilo te remete a. Um Bom, sítio, né? e isso te remete a um lugar assim, tipo, poxa, eu acho que isso aqui vai dar bom. E a gente tem as orientações ali, as orientações básicas ali, de desfiar o próprio algodão, né, pensar, enfim. E a própria comunidade que é atendida ali, ela mesma vai se organizando entre os seus visitantes, né? Eles que vão orientando, passando algumas orientações, as premissas ali, pra gente se situar e ficar à vontade, porque tem que ir com tempo. Tem que ir com o Tem que ir tempo. com tempo, porque sem tempo não dá não, porque você chega cedinho lá e só sai no final da tarde, olha lá, né? Ou à noite. Né? Olha lá. A gente saiu à noite, né? A primeira vez que fomos, saímos, era umas 7 horas da noite, 8 horas, mais ou menos. A gente foi passar o quê? 5 horas da tarde, por aí, com o Por aí. finalzinho da tarde. É. Então tinha bastante gente naquele dia. E você, Eduardo, o que te motivou a ir para lá? Como é que foi o negócio na tua cabeça? Como que ele funcionou? Bom, acho que antes de falar de lá, eu preciso falar um pouco de mim, né? Por mais que eu seja uma pessoa que conviveu aí centro espírita, frequentei, hoje eu não sou uma pessoa que frequenta. Ao mesmo tempo que eu não sou uma pessoa que frequenta, também me considero uma pessoa muito... não sou do tipo que precisa ver para crer, mas difícil acreditar em qualquer coisa. Nunca tinha presenciado nenhum fenômeno mais, sei lá, mais visível, assim, algo tão impactante. E aí você acabou comentando comigo, vamos lá, tal. A gente acabou indo nessa viagem, bem longe, são 6 horas de viagem. A gente
fez um bate-volta, é cansativo. Você chega lá, você encontra várias pessoas que já estão lá. É um processo em que tem muita gente que vai por outras pessoas. Então, você acaba ficando um bom tempo ali. Então, você tem que tirar exatamente um dia só para fazer isso. Não tem. Isso se você No fizer um mínimo. bate-volta, né? No mínimo, né? Se você não quiser ser algo tão cansativo, você precisa de 2 dias. Se você tem dificuldade para dirigir, tá aqui em São Paulo, tá em outra cidade, você precisa tirar um tempo mesmo para ir, ter tempo, ficar lá, né? É como o Leandro estava falando, é um sítio, não tem estrutura nenhuma, você não vai encontrar ninguém te orientando ali do que você precisa fazer, deixar de fazer. É ela e os filhos, né? Então, você chega muito cedo, o pessoal já tá ali, o pessoal vai te dizendo o que você precisa fazer, você vai colocar o nome No ali no caderno, né? caderno ali, que vai ser a listinha, né? Aí depois o filho dela vai chegar e começa a organizar, né, o processo por ordem de chegada. Aí depois do almoço ela chega, ela faz ali uma abertura, ela explica mais ou menos como funciona, ela benze todo mundo, né? Você precisa fazer o processo de desfiar o algodão. E fui como o Leandro, assim, fui sem expectativa nenhuma. Falei, bom, vamos ver o que é isso aí, né? E, na verdade, eu recebi uma muqueta de direita, né? Do Tyson ou do Maguila. Porque a hora que você vê, tipo assim, você fala, nah, tipo... E aí você falou assim pra mim, bom, vai lá no altar, né? Dá uma Não, mas conferida. antes de começar a sessão, a gente lá fica aberto, né? Sim, Pra fica gente entrar assim, aberto. porque você vê, não tem nada de pegadinha, tipo assim, não, ó, vocês só vão entrar a hora que tiver um negócio armado, assim. Não, tá lá. Você que monta o pessoal que vai montando os algodão em cima do outro, em cima dos arames. Então, assim, é 100% o público que faz. A mulher só chega, ela benze todo mundo, ela explica como que vai funcionar, ela não faz nenhum preparo de absolutamente nada, ela só faz uma rezinha muito simples lá, ela sobe no altar, primeiro, pum, enfia a mão lá no algodão, o Ela filho dela molha, vai né? jogando água em cima né, pra deixar o negócio lá, ela olha pra pessoa, você fala o nome de quem você quer, o seu nome, tudo direitinho, põe a sacola, ela enfia a mão no algodão, cara, e simplesmente começa a arrancar as coisas mais loucas do nada. E você fala, não, tem alguma coisa assim, mas não, cara. Você sobe, você vê, não tem, não tem. Mais do que a surpresa de si, é você ver a reação dos demais, né? Que tá na sua frente. É, porque Porque você entra de grupo, né? De entra de 30 grupo e todo mundo pessoas, tá vendo de todo mundo ali. 60 pessoas. Tá vendo, 60. tá vendo Ah. todo mundo ali. Então você vê de tudo um pouco. Além do seu, que vai sair, já é impactante, te impacta mais o dos outros, né? É, porque quem tá na sua frente, lá, você tem uma galera de 10, 15 na sua frente, você vai vendo o que vai sair no primeiro. Você fala, meu E Deus dois do céu. aspectos, né, que chama atenção. Primeiro, são as pessoas que ficam falando: nossa, mas você só saiu isso? Nossa, desse aí só. Nossa. Como se torcesse pra ser coisa muito ruim, né? Tipo, Quero que saia um tem uma sapo com a boca a cabeça de costurada. um boi, alguma asa de avião. E aí você fica assim, cara, não precisa disso. Porque o que já sai pra você ali é impactante realmente, te chama muita atenção. E tem uma coerência, né? Acho que vai falar um pouco disso, mas tem uma coerência, tem uma lógica. E tem uma história por detrás de cada objeto que sai, não é aleatório. Tem a ordem, né? Se você vai por você e leva para outras pessoas, é do mais velho para o mais novo, começando por você que está presente, e ela sempre faz essa questão Isso. presencial, né? A pessoa estar ali porque é a energia da pessoa que desfia o algodão, o seu pedido ali para cada momento que você vai desfiando, você vai projetando o que você busca. E é impactante as pessoas que na sua frente vai saindo e você fica olhando e fala assim, meu Deus, tomara que o meu não saia nada disso, tomara que o meu não saia nada disso. Sai pior. Sai pior. Mas me chamou a atenção lá no dia lá, uma senhora, já tem os seus 70 anos, de bengalinha, senhorinha lá, toda humilde, foi lá na frente, deve ter tirado umas 10 sacolas. Não, a última vez que eu fui, teve um cara que tirou 75 sacolas. Ela Ele tirou tirou 10, pra família inteira, tirou né? 10 A empresa sacolas. inteira. Pra empresa. Coisa é boa, hein? 10 sacolas 75. e saiu um carrinho de supermercado cheio.
Ah, é verdade. Não, Ele- não, explica direito. Tem um carrinho É, tem um carrinho de supermercado que fica lá pra você supermercado colocar a que o sacola, pessoal né? vai jogando, né? Vai jogando as coisas dentro e tal. E... Mas o dela, só o dela encheu um carrinho. Ela saiu empurrando, o rapaz, um dos filhos dela, falou assim, a senhora não quer saber de Eu não nada. quero saber nada, joga Pode tudo jogar isso tudo fora. fora. Só vim retirar. E saiu feliz da vida, É andando, verdade. caminhando. Eu fiquei olhando ali, eu falei, tá aí. Ela veio por um objetivo. Se ela Quer sabe que tá atrapalhando e vai tirar e vai fazer bem, pra que vai ficar Querer é, entender, né? futricando o negócio ali, questionando, né, endossando? Porque às vezes todo mundo vai ter o problema, mas parece que quanto mais a gente fica cavucando, vai aparecer coisa, aí você fica enaltecendo o problema, e esse não é o objetivo. E ela não promete nada. Ela não fala nada. Você vê que tem uma coisa. Ela não promete nada. Exatamente, tem uma coerência aí, né? Ela não fala que vai tirar alguma coisa pra você. Ela não fala o que vai sair pra você. É a sua vibração ali. Né? Tirando os de uns e outros, né, que travou a peneira lá, né? Quem será, né? Travou a peneira, não sai mais nada nem de cima nem de O cara baixo. levantou pra Ela tirar, fez assim, ó, troca a peneira. troca de algodão que travou isso aqui. Travou esse aqui. Ainda virou pro indivíduo e falou: rapaz, tá osso o negócio aí. E ela é Hein? de uma simplicidade Total. e acessível, né? Ela não tá inacessível a ninguém ali, Não. ela se faz Ela passa no meio de presente. todo mundo, conversa com todo mundo. Conversou comigo, né? Antes do trabalho. Pois é, a gente achou que ia dar ruim, alguma coisa ali. Na hora que ela te chamou. Era só mais orientação ali. Mas foi muito bom. A conversa com ela lá, na salinha lá. E ela é acessível. É uma pessoa que realmente tem uma simplicidade. E nada mais, nada menos como a gente vê os nossos médios, normalmente com quem a gente trabalha. Discreto, simples, Sim, sem ostentar nada. não tem nenhum E estrelismo. detalhe, né? Ela não tem que provar nada pra ninguém. É. Ela é uma senhora de mais de 70 anos, ela tem 79, 77? né? 76. 76 anos, ela não tem que provar nada pra ninguém. E trabalha nisso desde os 4. Desde os 4 anos. Agora você imagina, né? Ela não tem que provar nada. E ela tá ali. E ela já passou por testes de fogo ali. Ela passou na mão do Padre Quevedo. Tem um vídeo horroroso dela com ele na internet, no YouTube, onde ele desqualifica ela, mas assim, ele desqualifica e todos os argumentos que ele coloca são ridículos. Não fazem o menor sentido. A ponto dele não ter o que falar da onde ela tira os objetos, ele literalmente fala que ela tira do ânus. Eu nunca vi esse vídeo. É um vídeo medonho, porque o Padre Quevedo, a função dele era desmascarar, né? Ele falava que isso não existe. Dobra-me, meu dedo, dobra-me. Ele era doido, doido de pedra. Não, eu lembro dele, mas eu não cheguei a ver esse Então, vídeo. e ele foi lá para falou: "Não, eu vou desmascarar", e não desmascarou absolutamente nada. Ele não tinha argumento, então ele foi inventando, né? E aí chegou uma hora que ele chegou ao ridículo de falar que ela tirava os objetos do ânus. Eu acho que o mais. A maior prova de que, tipo, não é fraude, né? É que a gente tá falando de uma peneira de algodão que é mais ou menos dessa É altura. uma peneira de pedreiro, né? Aquelas de areia. Dessa Uhum. altura com algodão, onde que ela vai molhando, né? E ela tira dali mais ou menos, tipo, nada mais, nada menos do que, sei lá, 120 objetos dos mais variados E o tamanhos, numa volume sequência, sem parar. E o volume dos objetos é maior do que o volume de algodão Sim, molhado ali. exatamente. E maior do que o volume da bitola do cano para dar o vazamento da água que ela joga, que tem no tanque. Sim. Assim, e ela É um teria... cano de 3/4. Detalhe, É. né? Tem objetos maior que a mão dela. Exato. Pô, E aí, como é que faz? Ninguém vai ver? cabeça trazendo? de boi, cabeça de porco. Da última vez que eu fui, saiu uma cabeça de porco, cara, Parabéns. desse tamanho. Parabéns aos envolvidos. Feijoada foi boa aí, hein? Ou Gigantesco. o porco voltou pra cobrar a É, conta. exatamente. Meu Deus. Ah, e você vê o impacto que isso causa nas pessoas. A frase eu estava... É bem cansativo mesmo, viu? E eu tava lá fora olhando da onde saía, né? O pessoal... Eu tava olhando o tanque lá de fora com uma senhora, bem muito simples. Ela parou e falou assim: meu filho, eu olhando eu não acredito. É verdade, ela falou isso. Estou vendo, mas não estou Não acreditando. tô acreditando. Ela Eu disse vendo, isso. não estou acreditando. Ou seja, você tem que ter um entendimento também. O que me chamou bastante atenção é que você chega lá e não existe nada velado. É tudo aberto.
o lugar lá onde fica o tanque de alvenaria, é um tanque de alvenaria, Sim. fica aberto, você entra, se você quiser, você entra dentro do tanque para ver o que tem ali dentro. Você bate ali, sabe? Você vê, tudo de alvenaria. Não tem fundo secreto, não tem nada. Só tem um cano que é para dar vazamento da água que ela vai molhando o algodão. E aí você olha e fala, meu Deus, né? Que coisa mais interessante. Aí a hora que começa a sair os objetos, e cada objeto. Eu me lembro, o primeiro objeto que me impactou foi a camiseta de um cara que estava na nossa frente, uma camiseta toda escrita. Sabe essas do final de ano do colégio, que você pede para os amigos assinar? Saiu e o cara era um senhor. Eu falei, essa camiseta ela era uma camiseta minha do colegial. Saiu a camiseta dele lá com os autógrafos dos amigos dele da escola. E você fica olhando. Aquela mulher que estava na sua frente, que saiu um par de tênis, Uhum. que era Era do do namorado namorado. lá. Então vai saindo coisas daquele algodão que você fala, Nesse dia saiu um capacete de moto. capacete de moto. E é engraçado porque você vai vendo, quando você diz que essa mulher eu estou vendo, mas não estou acreditando, é mais ou menos isso que dá na cabeça das pessoas. Você fala, cara, onde está o truque aí? A primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei, cara, embora eu já tivesse ido lá uma vez, há muito tempo atrás, mas você fica olhando aquela quantidade de coisa e fala, será mesmo que não é um truque? É peça de carro. Cara, saiu um amortecedor de carro. De onde que ela tira aquilo? E aí, quando você começa a entender o processo, é que é a hora que o processo vai fazendo relação ao problema da pessoa. E é isso que acaba. Você fala, opa, tem coisa aqui. Primeiro, só o fenômeno em si já é curioso. Depois, a relação que cada objeto estabelece com o problema da pessoa. Porque tem objetos que são muito genéricos, assim, né? Você fala, bom, tá, isso aqui tá prejudicando a minha saúde e tal, tá, tudo bem. Mas tem coisas que são muito suas. É o endereço certo. E vocês passaram por isso. Ô, Eu não queria falar, mas acho que eu vou falar, né? Perdi meu pai tem pouquíssimo tempo. E aí eu acabei indo lá, enfim, pra ver o que saía pra ele. Meu pai teve um, teve uma morte decorrida de, de câncer. E ele fez uma cirurgia onde ele precisou tirar 60% do fígado nesse processo, né? É, E aí ele vinha com um problema de bilirrubina, que é o que o fígado produz, né? Muito alto. E na quarta-feira, quando eu fui lá, eu pedi muito, né? Por uma resposta do fígado, para que o fígado pudesse voltar. Nesse dia saiu um fígado de galinha para ele. E E eles aí não sabiam, certo? não sabia, eu nem falei. E aí no dia seguinte a bilirrubina dele baixou muito. Obviamente depois veio a morte, né? Mas estranho, né? Como é que sabia que era o fígado? Se eu não falei que era o fígado. Embora eu fui, na hora que eu tava desfiando o algodão, pedindo, né, para uma resposta do fígado, que, enfim, que a cura pudesse vir, para que a cura pudesse acontecer. A gente teve ali uma boa resposta do fígado no dia seguinte, né? Mas aí depois veio uma outra intercorrência. Então, tipo assim, ó, eu te ajudei aqui, mas acredito que como que era a hora, né? Outra coisa veio e, enfim, chegou no que tinha que chegar. Mas é muito estranho, né? Onde sai um fígado de galinha em cima de um algodão? Ligado especificamente ao problema. É o problema, né? Então, enfim, só prova que é muito louco tudo isso. Quer falar alguma coisa? Eu vou pedir para o Gustavo passar. pode Ô, passar. Gustavo, passa aquele primeiro. Aí. Esse aí de quem é? Esse Eita. é o meu. Esse é do Eduardo. Vamos lá, Eduardo. Explica aí qual é o significado dessa Então, materialização. eu não vou lembrar os significados, mas depois eu deixei lá o final lá, onde o filho dela fala, né? Que eu acho que é um grande problema de lá é a explicação. Que acho que falta um pouco mais de conhecimento deles do fenômeno para poder explicar. Eles dão muito genérico, né?
ali no caso ali o osso, ele falou pra mim que E tá escrito ali, tá morte, escrito né? morte, né? Desejando a minha morte, mas não sei se é exatamente alguém desejando a minha morte ou acredito que esteja mais relacionado a alguma coisa que eu esteja fazendo comigo e que esteja provocando, né, Acelerando o processo. acelerando o processo. Exatamente. Eu prefiro acreditar mais ou menos nisso, né? Ali tem uma espada que, se É eu não uma me engano, vela no formato de uma é uma espada. vela no formato de espada, né? E acredito que, se eu não me engano, era cortando os objetivos. E ali tem uma imagem de santo sem cabeça, que ele fala que estava enterrada de cabeça para baixo. Não vou lembrar agora o que é, mas aí depois no final dá para ouvir a Pode explicação passar, ali, né? Gustavo. Aí. Esse aí é de uma outra pessoa que eu levei, né? Tá mais relacionado à parte sentimental, são velas vermelhas. Também eu não vou lembrar a explicação aí, mas a gente assiste aí no final, né? Uhum. Próximo, esse aí é também de uma outra pessoa, tá relacionado à parte da saúde, né? Eu lembro da saúde porque aquela pastinha ali, aquela tubo ali, né, tá relacionado, já saiu outras vezes ali, tá relacionado à parte da saúde. A terceira, vai pra próxima, Gustavo. Tinha marca aquela pastinha ali? Tinha, Boticário. Boticário? É. E aí também, se eu não me engano, tá relacionado à desestabilização, tá? Mas aí tem um vídeo aí, dá pra ouvir ele explicando direitinho aí. Tudo isso aí saiu de 4 pessoas, né? Então eu fui, né? Uma pessoa foi para tirar para 4 Para 4 pessoas, pessoas. né? Então tirando uma, então, né? Porque tem, sei lá, eu tirei para 4 pessoas diferentes, né? Então, quando você chega lá que você vê 60 pessoas, você fala, são só 60, mas não, tem gente que vai tirar para 70, tem gente que vai tirar para 4, tem gente que vai tirar para 20, então por isso que acaba demorando muito Duplica isso aí. esse processo, né? Por isso que é importante chegar muito cedo. Sim. Põe Passa lá, Gustavo. põe um vídeo aí. Não sei se a gente vai conseguir ouvir. Uma espada é um trabalho de alta magia que eles para cortar tudo teus objetivos. Como tá na linha branca é para tirar a tua paz. Quando eles usam imagem, é que eles não estão conseguindo te atingir. Então eles enterram de ponta cabeça para tirar a tua proteção. Aqui o osso desejando morte e as datas 2022. Isso. Queria o nome das pessoas. Esse aqui é da Tamires. Esse Tamires está para bloquear o amor. Tranca a rua fechando todos os caminhos. Aqui era um tridente para bloquear os caminhos dela. E para destruição. Tem alguém usando essa mesa aqui? Eu posso Esse aqui é Marcela, minha filha, 5 anos. Tá, para atingir o sistema nervoso e desequilíbrio. Cortando os objetivos. É que fez para vocês, estão atingindo ela, não é que foi feito para ela. E aqui a Antonella, minha filha mais nova. A saúde e dificuldades. Não, aqui é saúde e aqui é desequilíbrio. E aqui dificuldades. Aí tudo que faz para os filhos é que fez para os pais, está atingindo, não é que foi feito para eles, não. Aí vai pedindo proteção, na hora que for fazer oração para eles, para não atingir eles. Você vê, que, veja bem, nós temos ali uma quantidade muito grande de pessoas que passa ali. Então você imagina se ele tiver que interpretar para cada pessoa o significado disso, Sim. né? Então o que acaba acontecendo? Ele tem uma explicação padronizada para determinados tipos de objeto, mas o que mais vai realmente mexer com você é quando o objeto e a questão está fazendo uma relação a um problema que você está enfrentando. Que aí todos nós que estivemos lá tivemos essa experiência, Sim. ok? Né? Sai lá um vidro de um remédio de um familiar que você colocou o nome, saiu um vidro de um remédio, mas você não falou nada da questão do familiar, e esse familiar estava doente. Aí você olha, a pessoa fala, olha, tá vendo esse vidro de remédio que materializou aqui? É porque a pessoa está doente, é porque está passando por problemas de saúde, etc, etc e tal. Então, umas coisas assim que vão te deixando bastante impressionados, né? Mas vamos pro próximo aqui, que o Leandro também tem um. Vamos lá, Leandro. Esse aí tem umas historinhas. Então, por favor. Seguinte, esse primeiro, volta anterior, o da morte, Volta lá, Gustavo. tá escrito. Opa, esse não foi materializado, não, né? Esse gato aí. Foi? Esse gato. Aí, ó. Esse aí. Esse é da morte, né? O que acontece? Antes de ir pra lá,
fazia uns 2, 3 meses, eu comecei a escutar uma voz dizendo assim pra mim: você vai morrer. Você vai morrer. E aquilo me incomodou. Poxa vida, né? Tanta gente pra perseguir aí, né? Que tá fazendo hora extra, né? Que tá dificultando a evolução do planeta Terra, né? E já podia ter pego o ingresso do Play Center e ter ido embora junto. Eu já bati na trave umas 2 vezes. E precisa agora realmente, né? Ficar mandando recadinho no pé do ouvido ainda. E isso me incomodou. Mas eu não contei. Acho que eu comentei com a minha esposa, a Michele. Mas isso ficou me incomodando, porque dia sim, dia não, a voz vinha na cabeça em um determinado horário assim, falava assim: você vai morrer. Você vai morrer. E eu fazia minhas preces, tudo, e não sentia nada. Não senti nada. Cheguei a fazer consulta, tudo no centro, não tinha nada. Mas a voz vinha. E chegando lá, o primeiro que sai foi esse osso de esse fêmur, né, de cabrito, escrito morte, né? O interessante foi ver o dia, porque do outro lado tá marcado tava a a data, data né? da morte. Eu tinha data para morrer. Nós fomos em agosto? A data eu não Julho, lembro. julho ou Eu tenho agosto. aqui. Agosto, né, nós fomos. Eu ia morrer no dia 27 de setembro, né? Então tinha poucas semanas ali, poucos meses para ficar aqui com vocês. E detalhe, né? No dia da morte, eu não esqueci. Julho, nós fomos em Em julho. julho, né? Em julho, 4 de O julho. cara se trancou no 7. quarto. Trancou no quarto no dia. Não, não. Eu lembrei Ficou da trancado morte. no Eu apartamento. fiquei trancado no apartamento sem chave. Minha esposa saiu, foi trabalhar, levou todas as chaves. Eu falei: é hoje. Vai Aí eu morrer falei: aqui é dentro. hoje. Vai acontecer o quê? Eu fiquei naquele sentimento do filme O Pânico, né? Eu falei: não vou mexer com nada, vai cair, vai me descer. Vai acontecer alguma coisa ruim aqui. Aí você para Vai pra pegar pensar. fogo no Desmonta o prédio. prédio. Desaba. Imagina? E olha que o edifício que ele mora tem uns históricos meio, Lá né? tem meio pesados. E a região de São Mateus em si, né? Já começa pelo Torra-Torra lá da Mateu Bay, né? Exatamente. Meu Deus. E aí, mas você fica impressionado. É uma sincronia de fatos, somente eu sabia, né? E é claro, mas isso eu acho que é mais pra gente não, né? Pra eu valorizar a questão da vida, da presença, família, e que isso é natural, faz parte do processo, Sim. né? Eu só não entendi o intuito disso. Aham. E se foi uma brincadeira de algum espírito zombeteiro ou não, mas depois disso não ouvi mais, tá? Não ouvi mais Não. nada depois do trabalho, sumiu, não teve nenhuma intercorrência em relação a isso. Próximo. Ah, É o mesmo. Próximo. esse daí saiu uma cabeça, né? É a cabeça de um cabrito, é isso? Cabeça de um cabrito. Tem uma Falou que era mola um ali, né? trabalho. Aquilo não é uma mola. Aquilo é uma serpente de cobre com uma esmeralda traição. na frente. Eita. Aquilo ali, a própria dona Edelarzil me explicou na hora que saiu. Porque eu falei: nossa, que estranho esse objeto. Ela falou assim: isso aqui é do seu trabalho. São todas as pessoas que não querem que você evolua no seu trabalho. Pô, você é um cara bom, é legal, hein? E ela falou assim: isso aqui a gente tá saindo porque é de seus caminhos. Incrível que pareça, minha promoção veio no mês seguinte no trabalho. Porra. Tá vendo? Né? Incrível. Incrível. Eu falei assim: nossa, obrigado, né, pra quem deu a força, deu um empurrãozinho, porque eu não fui buscar nada disso. Sim. Não A gente foi não lá pedi. por curiosidade, certo? Meu Eu quero algodão, ver esse no algodão negócio eu aí, pedi vamos lá. saúde e proteção. Isso. Foi o que eu pedi no algodão. Isso aí foi, eu falo que isso aí foi a questão de a zona do merecimento. Estávamos na zona do merecimento nesse dia. É aquele parafuso ali pequeno, Pequeno. é aquele pequenininho, discreto parafuso, é a minha coluna. É o que serve para mim interromper, não querer deixar eu andar. Assim, ó, querem te deixar imobilizado.
mais. Não adianta. O Eduardo deve ter uns 500 Porra. parafusos desse aí. Fácil. E aí eu sei que ela tirou o parafuso e eu tenho um problema na coluna, tem hernia de disco, né? Já convivo com ela. Eu tenho uma certa limitação para fazer coisas físicas, mas isso não me impede de seguir. Mas ela tirou um parafuso lá, pelo menos o pequeno. E os demais é questão de sentimento, vivência com família. Eu não me recordo muito da cabeça do cabrito aí. A cabecinha Próximo. bem. É. Esse gato foi materializado lá também, Esse Leandro? gato tava lá. É engraçado, né? A gente conta-se que o gato é um filtro natural do ambiente. Ele percebe, né? E ele filtra muitas coisas. E todo lugar que tem muita doença, ou as pessoas são muito doentes, o animal, principalmente o gato, ele drena, né? Ele Uhum. puxa um pouco disso. Né? Uhum. Então, nada mais aí que o gato faz parte do contexto. Ela E do tinha ambiente. vários lá, Tinha né? muitos gatos. Muitos, Muitos muitos. gatos. Tinha vários lá. Muitos. É. Então, você sabe que eu tava Esse aí pesquisando. tá lá ainda, viu? Gordo pra cacete. Você sabe que eu tava pesquisando? A materialização, ela tá na Bíblia. É bíblico materialização. Ah, é? Só não tem o nome de materialização. Sim. Né? O que eram as primeiras materializações registradas na Bíblia? Se não a manifestação do plano espiritual se utilizando do ambiente apenas, sem médiuns. Abraão ouvindo Deus, Deus aparecendo para Abraão. É o quê? Sim. É a materialização. O arbusto ardente de Moisés, Jonas e a baleia, Jonas, Daniel na cova dos Cova leões. É o quê? O plano espiritual se materializando, permitindo que as coisas não acontecessem da forma Sim. como os inimigos queriam. Então a gente vê que tudo isso já acompanha há muito tempo, só tem outros nomes, né? A gente só dá outros nomes. Então os animais, eu acho que nada mais é o reflexo dessa questão do ambiente. É um ambiente protegido, é um ambiente agradável, tranquilo, simples. E o gatinho tava lá. Próximo. Mas não saiu sei do se ainda algodão, tem. não. Eita, E é isso nós. aí. Esse aí é o caveirinha, é o tranca-rua. É É, o tranca-caminho. sei. Esse aí sai para uma pessoa do meu convívio e alguém plantou para ela. Pelo que lá foi, a dona Edelarzel disse, alguém tinha plantado isso. Engraçado, né? Como tem pessoas que ainda acham que desejando o mal, isso vai fazer bem para ela, né? É. É engraçado essa mesquinharia, né? Eu queria aproveitar que Sentimento. essa imagem ela tá bem próxima e destacar um ponto interessante, né? Porque todo o processo é feito em cima de algodão molhado. Então, antes dela puxar para você, o filho dela vai jogando água, álcool ali para higienização dela. E ela tira o objeto com álcool, põe numa sacola, o álcool encharcado, o algodão molhado, né? E o objeto. Na hora que você tira o objeto da sacola, todos os objetos estão secos, com exceção do algodão. E aí, esse objeto aí, né? Se a gente for parar para pensar e perceber, dá para ver nitidamente que esse objeto Seco. ele está seco. É. Né? Então, por mais que o algodão esteja encharcado e o algodão saia molhado, todos os objetos, com exceção da camiseta, que é o único que sai molhado, pelos que eu vi, saem secos. Todo o restante sai, né? Quer dizer, com exceção da camiseta, né? Sai tudo seco. E detalhe, né? Eu já vi ela falando em entrevista que ela se corta, né, com alguns objetos. É. Dependendo do E não objeto fica cortado. Ela falou que é cicatrizado no mesmo instante que ela se corta diante do trabalho, do desenvolvimento do trabalho. Porque ela pega vidro ali. Sim. Sai Você muito não vai- caco. Sai muito Então, de ela, cerâmica também. dependendo de como ela pegar o objeto, ela tá palpando, né? Ela É. palpa mesmo. Sem dó. Ela desce o... É um trabalho muscular que ela faz ali, né? Porque ela tem que apalpar, forçar, e aí começa a sair. Você vê que tava enterrado esse bichinho aí, né? Esse tranca-rua aí, né? Bichinho. Lembrando que se você entrar na. Só deixar. Pode tirar, Gustavo. Pra gente não acabar dando a impressão de que a gente está atribuindo uma maldade a determinados seres da cultura afro-brasileira, né? Aquilo é uma representação, claro, cada um dentro da sua cultura,
de algo que estava para fazer o mal a alguém, ok? Isso não significa que na representatividade das culturas de matriz africana o Exu tenha esse papel, tá? Vamos deixar claro isso para eu sei que vai surgir alguém ali depois para fazer um Não, comentário, nem né? tem E não é isso, ok? Da mesma forma que ela não matou ali o o cabrito. cabrito Da fez mesma o forma que ela não matou o cabrito, exatamente, né? É. Então, o que é curioso é que, veja bem, algumas características para a gente poder entender o desenvolvimento desse tipo de trabalho. Por que que no começo eu afirmei que é um trabalho único? Porque é. Nós não encontramos na história da mediunidade, dos fenômenos, nada similar a esse tipo de trabalho que ela faz. O que me chama bastante atenção é que você tem muito mais um fenômeno de transporte ali. Porque, veja bem, todos esses objetos são objetos que vieram de algum lugar. A maioria deles. Um ou outro se transforma especificamente na materialização de algo do plano espiritual. Porque, e é engraçado assim, porque quando ela está fazendo aquela prece inicial, aquelas explicações lá, ela fala para as pessoas: olha, muitos dos objetos que vão sair aqui não significa que alguém fez uma coisa para você. Esse objeto ele tem uma representação ligada a um problema que você está vivenciando. É que você precisa fazer ali uma autorreflexão para entender se aquilo ali faz sentido e aonde que faz sentido, né? Exatamente. É claro que nem sempre, logo de início, tudo vai fazer sentido para a pessoa. Tem coisa que não faz. Né? Tem coisa que você está olhando ali e fala, não, isso aqui não estou entendendo por que saiu. Pode ser que lá na frente você entenda por que saiu aquilo. Mas uma coisa que é curiosa é o seguinte: é, como que isso pode ser produzido? Então vamos lá. Se você pegar na história das materializações espirituais, qual que é o componente básico para para um espírito materializar? O ectoplasma, que ele é do próprio médium. Então, mas não é qualquer ectoplasma, porque todo mundo doa ectoplasma, certo? Não é qualquer ectoplasma, é um ectoplasma específico para materialização. E um detalhe importante: todos os trabalhos que existiram de materialização de espírito, inclusive um que ainda existia até pouco tempo aí no Rio de Janeiro, do lar do Frei Luiz, né, que tem aquele médico Dr. Paulo Frutuoso, ele tem vários relatos, né, sobre as materializações de médicos que ele presenciou ali, que os caras materializavam, operava, sempre dentro de uma câmara com uma luz vermelha. Por quê? Porque esse tipo de luz que a gente tem aqui, por exemplo, ele queima o ectoplasma. E ali, no trabalho dela, você não tem a materialização de um espírito, mas você tem o quê? O transporte de um objeto que veio de algum lugar para fazer a conexão à representatividade, e muitas vezes pode ser um objeto que foi usado para fazer trabalho para você. Um trabalho de magia. Alguém lá encomendou, falou: olha, vela, essas coisas, que é para prejudicar você. Então, o que, que acontece? O que acontece é o fenômeno do transporte. Os espíritos, eles pegam esse objeto de um lugar, traz esse objeto até ali e materializa esse objeto de novo. No livro dos médiuns, o Kardec explica isso. É quase que uma desmaterialização de um objeto, porque qual é a diferença de um objeto aqui do mundo material para um objeto no mundo espiritual? Porque tudo é átomo. É a vibração do átomo. Quanto mais ele vibra, mais rápido, mais sutil vai ficando e menos perceptível. Então, o que, que vai acontecer? O plano espiritual, eles fazem o quê? Eles promovem uma aceleração atômica para trazer, eles envolvem no fluido cósmico universal, ali que inclusive é do próprio plano espiritual e do médium, e traz esse objeto de um lugar para outro. E aí, gente, olha que curioso, a luz do dia. Se você olhar, ela não tem uma equipe de médiuns trabalhando com ela. É ela sozinha que produz o fenômeno. Ela tem lá 2 filhos que tomam conta junto com ela. que de longe não são tão
E por isso que sensitivos, né? por isso que eu falei, né, que me impressiona, porque assim, ela não faz nenhuma, né, assim, tudo que eu já vi de centro, né, trabalho, geralmente você precisa ali fazer uma preparação, o médio ele vai entrar numa Um frequência, transe, você né? tem um trabalho preparatório. Ela não, ela chega, aperta o botão da tomada e começa ali tirar e sem parar, entendeu? E tipo assim, ela começa às 2 da tarde, se tiver até meia-noite, uma Natural. senhora de Em pé, 76 anos em pé, em sem tomar pé. água, né, com diabetes, ponte de safena e caramba, 4, ela fica lá sem parar, tirando, 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 tirando. Você fala, meu amigo do céu, não é possível, cara. E aí que muitas vezes a pessoa acha que é fraude, né? Fala, não, isso é fraude. Não toma nem água. Uma pessoa com diabetes não toma nem água, né? Quem sustenta, né? Exatamente. Então, chega uma hora que você fala pra ela, mas senhora do céu, uma água pelo menos, né? Porque É. assim, e vai, e vai, e vai, e vai. Assim, é, se fosse um trabalhador dentro de uma indústria, posso dizer pra você que seria tipo o trabalhador que todo empresário gostaria de ter. Porque não para. Não para, não A para. máquina. É uma máquina. Dentro da história de materialização, seja de espírito ou de objetos, o Chico também teve contato logo no começo, antes da psicografia, de materialização. E a última materialização que ele teve presente, o Emmanuel apareceu. Como é que ele chama? Rocha? Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha, né? Ele fala, né? Ele descreve lá no livro. Foi a última, né? Foi a última que escutaram um tilintar. E eis que aparece um vulto com vestimentas de época romana, com 3 pontos em formato de triângulo no peito e um candelabro, algo, né, de iluminação, dizendo que o propósito daquele trabalho se encerraria ali, porque O trabalho do Chico não era aquele. a chuva de bênçãos seriam através dos livros, iam trazer muita cura e orientações às pessoas, e não mais aquele tipo de manifestação, e que estava suspenso aquele trabalho. Você lembra quem foi o primeiro espírito que se materializou por meio da mediunidade do Chico? Tiradentes. Mas que isso tem a ver? Tiradentes, né? E como é que pode, né? Estava aqui. Sim, e aí eu fui E pesquisar, né? Aí eu falou sobre percebi isso, que né? isso é possível. O Chico, os primeiros trabalhos que o Chico participou de materializar, porque ele também funcionou como médium para esse tipo de coisa. Só que não estava na programação dele. Então apareceram, eu nem me lembro quantos trabalhos ele chegou a fazer, mas não foram muitos. Não. Logo o Emmanuel já se manifestou e falou: ó, o trabalho dele está encerrado, o negócio dele não é isso, o negócio dele é livro, é psicografia. O Chico teve todas as faculdades, né, ali É, desenvolvidas, né? ele tinha, em termos de, mas a que era mais gritante era a intelectual, que era a da psicografia, né? O que ele Pra mim, a fazia. mediunidade dele, tirando a psicografia, é o contato direto, né? Porque a mente dele está conectada constantemente com o lado espiritual. Dorival Né? Sortino uma vez me falou que quando ele estava perto dele, que ele pedia alguma orientação pro plano espiritual, disse que ele ficava assim. Então, isso aqui. Aí o plano espiritual falava, ele, aham, tá. E aí voltava pro cara, isso é louco. Tá, eu já entendi, eu vou falar pra ele, eu já entendi, eu vou falar pra ele. Entendeu? Não precisa ficar insistindo. Mas não foi um médium que tinha essa tarefa. Então a gente percebeu que outros médios, aí veio o Peixotinho, né? Você tinha o Peixotinho, ele materializava, só que ele entrava em transe, que é o que você acabou de falar. O Peixotinho ali, ele era do Rio de Janeiro. Ele, na verdade, ele era acho que pernambucano, mas ele foi para o Rio por causa do exército e ele precisava deitar porque ele entrava num estado de transe e aí começava a sair os chumaços de ectoplasma e os espíritos iam se materializando. Você tem a Ana Prado no estado do Pará, que ela chegava a desmaterializar a parte do corpo dela. Um negócio impressionante. E o Mirabelli, que eu falei para você hoje, que ele chegava a desmaterializar o corpo dele e materializar novamente, que é o chamado fenômeno do teletransporte. Na verdade, esses objetos, quando eles são retirados de um lugar e vêm para o outro, isso se chama teletransporte. E a gente vê isso na ficção científica. No Jornada nas Estrelas. Bom, eu não sei, velho. Sei que o bagulho é muito louco. E
mais recente é aquele filme do William Wonka, né? Ele Eu faz não assisti é o ainda. primeiro lá do Johnny Depp, ele faz a televisãozinha, ele faz sair da fábrica pra sua casa o chocolate, usando o teletransporte. O teletransporte. Porque é justamente ideia, isso que né? está A ideia. acontecendo. Ou seja, e o que está na base de todo esse fenômeno é o ectoplasma. Então, agora, você imagina a usina que essa mulher. Porque o que acontece? A Edelarzil lá, em Votuporanga, ela tem uma estrutura espiritual de apoio, porque foi o que o Eduardo acabou de falar. Ela começa 2 horas da tarde. Eu me lembro, eu não sei quando que foi. Não sei se foi quando você foi depois que você foi depois da gente. Não sei se foi você, quem foi que me. Não, o Felipe, lembra do Felipe? O Felipe estava lá com a gente. O Felipe, quando voltou lá com a esposa e a sogra, ele saiu de lá 11 horas da noite. Ela estava acabando de atender o último grupo, era 11 horas da noite. Ou seja, ela começou 2 horas e foi até 11 horas da noite. Sem parar, sem tomar, sem Não comer, para. sem Você fala, a tomar mulher não água. vai no banheiro? Número 2, número 1, não Então você faz. imagina a estrutura espiritual em cima dela para sustentar, porque senão não aguenta, né? É óbvio que vão aparecer problemas de saúde. Você pega o Chico, por exemplo. O Chico infartava psicografando. Lembra dessa história? Dele infartando. O Chico, temos que te levar para o hospital. O doutor Bezerra não acabou ainda a psicografia. Aí acabou, levou ele para o hospital, ele estava infartando. Aí a senhora fala, puxa, mas como assim? Mas a missão do cara é essa. Então você olha para uma médium como a dona Edelarzil, que entregou a vida, né? E é engraçado que a gente vai lá, ela fala, eu vou parar, eu preciso parar, porque eu tô doente, eu tô não sei o quê. Eu acho que ela só para quando o Sim, também acho. pessoal acha que vai pegar o disjuntor e fazer assim, ó, tum, E você acabou. vê, né? Esse tempo todo que ela faz esse trabalho, essas décadas todas, eu não vi nenhum momento assim, ela se queixando de alguma coisa. Não tem queixume de nada, não tá reclamando de nada. E ela faz esse trabalho de uma forma assim, sem vínculo com nenhuma legenda espírita. Ali Não não tem tem legenda, nada não tem de legenda ali é espírita, só o fenômeno né? Que mediúnico. fique bem claro, mas ela é espírita. Não, nem isso ela fala. Ela é nem, católica, na né? verdade, né? Ela não fala que é espírita, tem ligação. Ela acredita nos espíritos, Em né? Santo Antônio, né? Que ela O fala que Santo Antônio, que é o Santo Antônio mentor de ali Pádua, é dela, isso? Santo Antônio de Santo Antônio de Pádua, que é o Pádua. mentor dela lá que ela E fala. que ela fala que ela conta até a história de uma outra vida, tudo, que isso só foi feito há 200 anos atrás por uma outra pessoa, mas ela não entrou muito em detalhes em relação a isso. Ou seja, Pode ser que seja ela mesma. ou seja, ela faz o trabalho ali, ela sabe da missão dela. Me lembra muito a história do menino lá do Predestinado, Origó? o Arigó. Ele também não era espírita Não. e assumiu uma tarefa. Aí eu penso assim, né? Será que médiums desenvolvidos aceitariam essas condições, né? Teriam essa vocação realmente? Porque por muito menos, se você convida o pessoal para chegar mais cedo para fazer um treinamento no Não centro, chega. não vem, Não chega. não aparece ninguém. Não. O Chico, antes das sessões, ele chegava 1 hora antes para passar receituário homeopático, Dr. Bezerra, para as Sim. pessoas. E detalhe, sem as pessoas falarem o nome, tá? Ele passava o Sim. nome e já entregava. Mas você sabe, Leandro, que eu acho o seguinte: esse tipo de médium, como o Chico, o Edelarzil. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Ah, Dá pra dizer que Delarzil tá no mesmo nível de Chico? Em no mediunidade? mesmo nível de em mediunidade? Não vou dizer Não, são de. mediunidades diferentes. São Mas a mediunidades devoção diferentes. é Mas intensa. exatamente. A devoção é intensa. Mas a entrega é característica. Esse tipo de espírito e de médium são espíritos que estão aqui para ajudar as pessoas, para dar humanidade, um alento. Ela está aqui realmente porque ela sente essa vocação de ajudar. E ela escolheu esse tipo de caminho para ajudar as pessoas. O que Deixa eu então refazer a pergunta de uma forma melhor, né? Talvez se a gente falar a evolução do espírito em graus, provavelmente Chico, eu sei que está muito à frente, mas em entrega do ponto de vista de facilidade e qualidade com aquilo que ela se propõe a entregar, dá para dizer que se equipara? Porque Chico, até onde eu vi, né, o cara baixava a cabeça, catava o papel e começava. Sim. Também não precisava de nenhum
uma preparação. Fazia lá uma conexão, uma É, prece e tal, mas que, é, que tava constantemente ligado, né? que eu Viveu a vida acredito só que seja a nisso. mesma coisa dela. Ela tá Ah, constantemente ah, ligada. ah, Ela só faz ali uma introdução, ah, aperta o botão também e puf, começa, entendeu? ah. Ela não consegue. Tem a mesma conexão, a mesma facilidade de conexão, tem a mesma, né, devoção Sim, ali. sim. Então é mais nesse sentido, não no sentido de evolução espiritual. Sim, eu acho que nesse sentido, sim. Porque, assim, é aquilo que o Leandro falou. Você pode olhar para os dois e perceber que ambos focaram no trabalho e falaram: "Ó, eu vou fazer isso aqui, aconteça o que acontecer." Então, em termos de nível de entrega, sem dúvida, sem dúvida. Agora, em termos mesmo porque são missões diferentes. Sim, O Chico, a missão dele era no espiritismo, era na doutrina espírita. Embora ele não fazia acepção de pessoa, certo? Qualquer pessoa que fosse procurá-lo, Não. não tem isso. Essa é uma característica. Tanto que não estava preso a nenhuma instituição. É isso que eu estava falando antes. Nenhum desses grandes médiuns estão presos a instituições. Por quê? Porque a instituição castra. Não deixa o cara. Você entendeu? Muita regra, muito. Tanto que se você olhava na casa o centro espírita Luiz Gonzaga, né? O Chico estava lá na mesinha, atrás dele tinha uma placa escrito assim: nesta casa de propriedade de Francisco Cândido Xavier, se encontra o Centro Espírita Luiz Gonzaga, fazemos as sessões do Centro Espírita Luiz Gonzaga, barará, barará, barará. Ou seja, aqui a casa é minha, as regras são minhas. Chegou o presidente da federação lá querendo pitar, né? Trabalho, tomou. Tomou, Recebeu a plaquinha lá, em formato de coração, tá? em formato de coração. Eu vi essa placa lá, eu É. fui visitar, é uma placa em formato de coração. Exatamente. Porque é fraterno, entendeu? A bronca é fraterna. Então, esses espíritos, eles não podem estar vinculados a nenhuma instituição. Por quê? Porque tira a liberdade de ação deles. Você pega o caso da Edelarcil. Não dá para você falar que ela é católica, não. porque no catolicismo não existe isso. Não dá para você falar que ela é espírita, porque no próprio espiritismo há uma série de restrições em relação ao que ela faz lá. Então, ela não poderia jamais estar vinculada a uma instituição. Agora, o que eu acho que é interessante dentro do que você colocou, em relação a se parecer com a missão a se parecer com o Chico, é o nível de entrega. É muito, muito parecido. Ambos dedicaram sua vida Eu imagino a que tirar a essa dor do questão, próximo. imagino que essa questão da entrega dela do trabalho tem uma questão de cura nisso tudo. Porque quando você faz um trabalho desse de manifestação da materialização dos objetos, de alguma forma está impactando a sua vida, isso é retirado, é um processo de cura. Sim. Ela te proporcionou uma cura, ou seja, alguém fez uma intervenção dentro das leis naturais para que pudesse interceder por você, que é o que Jesus fazia, Sim. com a cura. Ele fazia uma intercessão, ele está revogando aquilo que você já foi teoricamente submetido a passar, a vivenciar, a ter, né, e conviver com isso. E você pediu lá, por favor, ó, dá uma aliviada. Ele vai lá, como um bom advogado que ele era, intercedia na lei, achava a brecha para estar aqui, ó, daqui para frente é contigo. E ela fala no começo, não é? Ela faz lá o discurso Sim, dela, tem. né? Ela fala, ó, não é porque você veio aqui que vai materializar lá, que você vai Exatamente. estar daqui, você já vai ficar bom. Faz a sua, ou seja, Você tem umas regrinhas, ela tem um combinado com ela, porque isso também fecha uma questão de vibração. É. Né? E detalhe, doses homeopáticas, não é tudo de uma vez. Porque acho que nem todo mundo vai conseguir canalizar essa intensidade de força, a não ser ela que materializa todo esse trem aí. Mas as pessoas não estão preparadas para isso. E detalhe, ela é mulher, casada, com filhos e casa. E o Ou marido seja, dela reclama o disso marido aí. dela reclama. ah, é? Né? Só não reclama tanto porque as coisas caem na cabeça dele, né? Se ele começar a reclamar muito, eu vi uma entrevista dele, É porque as coisas caem nele. Né? Isso aí
não sei. Eu ela sei ele que ela. dando entrevista lá, então ele falou assim, eu não reclamo muito mais não, porque, né? Ele faz assim, olha pra cima, com medo de cair alguma coisa. Mas ela tem uma família, né? Ela constituiu família, tem a questão dela. Ela tira um dia lá pra descanso, se eu não me engano, né? Sexta-feira. Sexta-feira. Ela tira pra. É muito É justo. porque a gente acha que o trabalho dela é só ali, né? Mas o trabalho dela continua, porque ela tem também outras faz coisas. atendimentos particulares. Ela falou que depois que ela termina, né? Então, todas as orações que o pessoal. Porque, tipo, quando você começa lá, ela faz um esquema que você deixa lá tipo um pedido. Tipo, qual é o seu objetivo? Hum, Então você vai e Escrito, escreve. né? E aí ela faz uma corrente por 7 segunda-feiras seguidas. Ela Então, tá te dando sustentação. exatamente. Então ela vai para casa com aquilo ali, ela faz todo o trabalho em casa ainda, ela faz o atendimento, ela faz a continuidade do que seria a sustentação que você usou aí para tudo aquilo que tá lá. Então, assim, ela só não atende o público, mas ela continua Por isso sem que ela te parar. dá a trezena quando você sai de lá, né? Você sabe quem faz esse tipo de ajuste com prece depois da presença? A dona Guiomar. Lá do Perseverança? O semanário. Hum, Você tem todas as preces é, e você tem ele ter feito 7 semanas para você poder receber a resposta lá. Ou seja, você mantém o vínculo com o assistido ainda, mesmo depois de ter passado pelo atendimento. Você vê. E a dona Guiomar também, que a gente saiba, não está vinculada a nenhuma outra instituição, a não ser a Não, própria casa não. dela, fundada por Quem ela, faz as regras ali é ela. orientada pelo Bezerra de Isso. Menezes, o próprio Chico, enquanto encarnado. E o Não, trabalho. se ela tivesse vinculada a uma área federativa, ela não fazia metade do que ela fez. Eu acho que Não, isso. não dá. Acho que no futuro isso talvez até seja desnecessário para o próprio desenvolvimento e crescimento da doutrina espírita. Né? Sim. Mas eu estava tentando lembrar aqui a questão da cura. Uma coisa que chama atenção é essa questão daqueles que não podem ir e mesmo assim são atendidos. Isso também é intenso. Sim. Porque isso não muda porque assim, ela podia tirar qualquer coisa, qualquer pedra lá e falar assim, ó, isso aqui é do fulano de tal que você trouxe. E não. É justamente também bate como se você tivesse presencial. Sim, sim. Quando você leva o nome de alguém lá na sacola do algodão, da pessoa, sai exatamente. Não, é exatamente. É isso. Então, Porque eu já bate. fiz isso com amigos que foram, eu falei, passa para mim uma sacola de algodão. E aí bateu, veio que foi batata. Na live passada, eu apresentei uma caixinha de óculos com terra de cemitério. Foi meu pedido, eu que pedi para passar. Foi uma pessoa que era lá do nosso curso de História da Religião, ela foi, eu falei, passa meu nome aí, por favor. Há 2 semanas atrás, num trabalho mediúnico, eu sofri uma ameaça de uma entidade que falou que ia tirar aquilo que era mais precioso no meu trabalho. Eu não ia poder mais escrever e tal. Eu falei, mas será que vai acontecer alguma coisa com as minhas mãos? Não sei o quê. E eu já estava com um processo, mas começou a ficar cada vez mais intenso de uma conjuntivite crônica. E o negócio estava ficando meio sinistro. Eu fui no oculista e tal, ele falou, olha, já está passando para o outro, a gente vai entrar com medicação, vamos fazer uns exames, exame de fundo de olho, aquelas coisas todas e tal. E aí, quando essa amiga foi, que ela passou, você só dá o nome na sacola lá para não misturar, né? Saiu uma caixinha de óculos com terra de cemitério e umas penas dentro. Depois daquilo ali, a conjuntivite sarou. E aí? Faz sentido? Eu estava presente. E eu não estava presente. E eu não ela- estava lá. Né? Mas aí o que ela pede depois? Para você fazer a trezena, né? Ela dá lá para você fazer as orações todo dia, que é justamente essa conexão que você faz com essa equipe espiritual que está trabalhando com ela. Porque lá a gente só enxerga ela. Eu só não questionei uma coisa. A gente não lembrou aqui. A gente tem uma penitência, fala, né? A gente tem que tirar alguma coisa que a gente gosta muito durante esses dias. 13 dias. Nossa, eu não lembrava disso. É uma penitência que fala, né? Penitência. Eu não sei por que usa Você esse tira termo. algo que você gosta Você muito ter- durante os 13 Eu não dias. lembro o que eu Uma tirei. comida, alguma coisa, eu né? não lembro Fala, que- mas algo que você consiga fazer, né? É tipo assim, eu vou tirar
fruta, abacaxi, tipo. Tá. Mas, mas eu acho que eu tirei o café, se eu não me engano. Acho que eu tirei o café ou o açúcar. Alguma coisa eu tirei. Eu falei, caramba, eu vou ficar 3 dias sem café, vai ser duro. Hum. Mas tinha que ser algo que realmente É, você valorize, fosse- né? É um É. sacrifício, né? É um sacrifício que ela te Então tem pede. essa orientação dela. Não sei onde que se encaixa, mas deve ter o seu efeito prático aí, né? O que é interessante é como que esse processo do algodão começou, porque ela não começou fazendo no algodão, né? É. Ela entrava na casa, primeiro que ela ia na casa das pessoas. E as coisas iam caindo. E caía faca, caía instrumento cortante. E era perigoso. Aí ela falou: "Meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa, não pode ser assim". E aí os espíritos deram, se eu não me engano, foi isso, que os espíritos deram a dica para ela Mas do primeiro. algodão. Não, algodão foi depois. Então, depois disso. Não, mas antes ela cavava na terra. Eu não sabia Ela disso. cavava na terra e aí saía as coisas na terra. Ah, Só que, tipo, ela tinha que ir pra ficar em terreno, então, aham. tipo, não dava pra fazer o atendimento. Aí depois veio a questão do algodão, porque vieram falar pra ela que o algodão, na realidade, representava, na realidade, a purificação, Ah, né? Então ela começou a usar o algodão no sentido de purificar, né, o aquela problema, alma, né? ou o problema, ou aquilo que estivesse sendo retirado através do algodão. Então, purificando, né? Então, a ideia é fazer aquilo que ela fazia na terra, só que com a representatividade da purificação. Ou seja, tirando aquele problema, né, da vida da pessoa. O negócio não veio pronto, você vê? Parece a mesma coisa que aconteceu com Kardec, né? Das mesas girantes para a cesta de bico, da cesta de bico para psicografia e da psicografia para psicofonia. Você vê que eles foram experimentando. Primeiro as coisas iam caindo, lá onde ela entrava, os negócios iam caindo e tal. Aí depois, como o Eduardo falou, vem o negócio da terra, mas não era prático, né? É. Aí veio a questão do algodão. Ah, lembrei uma coisa que você falou, você comentou lá do Rio de Janeiro, da Casa Frei Do Luiz. Frei Luiz? É, é o ambiente onde é feito o trabalho, Sim. né? Porque é feito no Frei Luiz, pelo que eu assisti lá Tá no meio da Mata do Atlântica, doutor, né? é uma casinha afastada até do centro, no meio da mata mesmo, onde é feita a materialização de espíritos obsessores. E a própria energia da natureza é que drena as forças dessas entidades que são opressoras, né? Eles conseguem mobilizar ali a força para conseguir até assustar mesmo os médiums Sim. mesmo. E eu me lembro de uma apresentação que ele fez no estudo quinzenal Doutor Paulo? do Dr. Paulo. Não sei se eu cheguei a mandar para você uma vez a imagem de um carrasco Sim, você me mandou. materializado. E o olho do carrasco vendo que as pessoas, todo mundo tava vendo ele, assustado. E com a vestimenta da época. É algo impressionante. Porque você ter esse tipo de materialização. Ou seja, serve para ajudar e orientar. Eles não estão ali para sensacionalismo, também não estão vinculados a nenhuma outra instituição. Né? Fazem o Sim. trabalho realmente por determinação do plano espiritual dos mentores. Sim. E ela também faz no lugar de natureza. É um lugar ali, um espaço aberto. Né? Você vê que a energia tem que fluir, né? Ela tem que passar de um lado para o outro e a natureza vai drenar naturalmente aquelas. Porque você imagina a carga que todas essas materializações têm. Ela tem que ter. Por isso que se ela tivesse isso, por exemplo, aqui em São Paulo, na capital, ela não daria conta. Mesmo porque o volume de pessoas seria outro. Ela tá longe ali. Já Cacete. tem, e Ela tá longe. já tem de E muita gente, né? Porra, teve um dia, acho que o dia que você foi lá que tinha 15 ônibus. Não tinha ônibus, mas tinha muita gente que estava fazendo trabalho de fora. Então, tinha muita gente pegando pra muita gente, Uhum. né? Mas ela falou que ela chegou a atender num dia 6.000 pessoas. Aí você Esse imagina, da onde vem tanta energia de materialização, de transporte e materialização? Só pode ser, tem que ter uma logística espiritual brava. Outra coisa, entidades espirituais ligadas à natureza. Espíritos muito próximos da natureza,
para fazer esse trabalho de coleta de ectoplasma, porque uma pessoa sozinha não dá conta. Não dá conta. Tem um livro do Luiz Sérgio que conta, né, que o plano espiritual tem equipes que cuidam da evolução das mônadas. Isso. Não é isso? Isso. Então ninguém tá esmo, né? Ninguém tá perdido. Não. Então, conjunto ali tem uma equipe que cuida da evolução daquele grupo e vai. Sim. Você imagina você chegar, você é de um lugar, eu sou de outro. O senhor tá lá no norte, o senhor tá lá no sul. Quem que vai trazer? Qual que é a sincronia, né? A logística de tudo isso? Então, você imagina a quantidade de pessoas, de espíritos trabalhando para tudo dar certo, porque ela atende todo mundo. Não sai ninguém lá e fala, ah, não, é melhor você voltar amanhã. Quem é daquele dia vai ser atendido naquele dia. Você olha para isso, o peixe e pão é fichinha, né? Pro homem. Não, Jesus materializou o Eu acho que o Leandro quis dizer aqui que Jesus ficou devendo quando passou aqui, entendeu? Não queria falar nada não, mas tá vendo que o cara podia ter feito mais e não fez. Ô, Jesus, a mulher que tá. A mulher tá mal que ela tá fazendo, Ah, Não tinha senhor. nem uma fabriquinha ali, não. Não tinha nem um lugar mais desenvolvido pra mandar os pão lá. Ai. Não, mas é interessante, porque o Armon falava muito isso. Ele falava que há determinados lugares que são muito mais propensos a fenômenos espirituais específicos. E o campo, para materialização, para esse tipo de trabalho, porque não é só a questão do campo, a questão é dela estar num lugar distante da capital. Para você se deslocar até lá, você precisa ter você precisa se organizar, você precisa ou ir lá, porque fazer bate-volta É pra doido. exatamente. Então você vê, algumas pessoas vão para lá, ficam na pousada, né, no mínimo 2 dias e tal. Aí você tem ônibus de excursão que vão para lá, que é um negócio doido. Agora, as pessoas têm que se deslocar dos seus lugares para ir para lá. Agora, você imagina se ela estivesse num lugar mais fácil. Numa capital aqui, onde você tem metrô, você tem ônibus, você tem linha de trem, você tem tudo. Você acha que ela atenderia quantas? Ela não atenderia, ela não ia dar conta. Ia ter que ter um processo de senha. Ó, atende tantas pessoas por dia, nada mais. A última vez que eu tava lá, tinha gente de Goiás, tinha gente de Minas, tinha gente do Rio de Janeiro, tinha gente do Rio Grande do Sul. Foram os que eu ouvi, fora os de São Paulo aqui, né? Então a gente que catou um ônibus, catou um carro, foi até lá, pousou lá numa pousadinha, passou o dia lá, dormiu no dia seguinte, pro dia seguinte se deslocar, né? O aeroporto mais próximo ali é de Rio Preto, né? Que mesmo assim, ainda de carro de lá é 1 hora e 20, né, de Rio Preto. Então você ainda tem um chão aí pra tá andando. Então não é. Se ela tivesse em São Paulo, ela não tinha tido um ou dois infartos, ela já tinha tido mais. Talvez a necessidade do trabalho não se daria aqui também, né? E ela não é ela não gosta de aparecer, pelo que eu entendi. Ela tem Teve problemas, por isso que teve mudanças e foi embora. Me ocorreu uma pergunta. Dentro dos trabalhos que as pessoas evocam, né? Então, tipo, quero prejudicar fulano, vou atrás de um lugar, atrás de uma pessoa para fazer um trabalho. Então ele determina ali a partir daquele momento uma linha de ação contra aquela pessoa. Existem espíritos ligados a essas ações que estão patrocinando essa atividade. Pergunto, o crachá dela é alto? Sim. Porque ela tem que desfazer tudo isso com autorização de quem? O espírito vai se rebaixar, tipo, ele vai desfazer, ela tá desfazendo, desmanchando o trabalho que O cara foi feito. ela foi lá e desmanchou. Detalhe, tem a costa quente, hein? Não, galera com ela é batalhão de choque. Não, é Porque batalhão de ninguém choque. É tipo pop do espírito, né? Bate, chega, pede mais aí, vai. Exatamente, É isso. mas é exatamente isso. É batalhão de Porque choque. a gente você já deve ter participado de trabalho, eu já participei de trabalhos com essas determinadas frequências de vibração que para se chegar demora semanas para você quebrar a barreira. Sim. E conversar com eles, né? Sim. Olha, você me fez lembrar uma mensagem do Bezerra, através da Ivone Pereira, onde ele diz o seguinte: existem
grupos de espíritos que funcionam como verdadeiros batalhões de choque. Quando eles chegam, não é para pedir por favor. Meu irmão, pense em Deus, ame o... Quando eles vêm, não é para pedir por favor. Eles vêm para tirar. Eles não pedem por favor. Eles chegam arrancando a pessoa. Então você imagina a galera que fica com ela. Porque, cara, você vai lá desmanchar o trabalho de uma entidade que já está no processo há muito tempo, o cara vai para cima de você. Se você não tiver respaldo, agora, ela interferiu na vida de quantas pessoas com o trabalho dela? Fazendo a Milhares. reflexão. E tá em pé. É a prova de que Jesus ficou devendo aqui, entendeu? Eu não vou comprar essa briga, não. O homem também é brabo. Não, o homem é o governador planetário, é melhor não mexer com ele. Eu vou falar, Você não. entendeu? Uma boa deputada aqui. É, entendeu? é. Aí você olha e fala, Assessora. cara, essa mulher só tá viva por um motivo. Porque alguém assinou lá pra ela e falou, não, pode fazer. Ela faz o bem, né? Pode fazer que tá garantido. Não vai acontecer nada, não. Enquanto você estiver no caminho. Enquanto você estiver no caminho, Eu fico pensando, porque você ficou impressionado quando as coisas começaram a sair, certo? sim, você fica, porque você não espera mesmo o que vai sair. Por exemplo, se a gente for Isso é lá, uma cabeça de porco. você chegar lá e sair um negócio, você vai ficar assim, Jesus, Maria José, e agora? O que eu vou fazer com isso? Ah, é legal falar disso, porque a gente não traz. Fica lá, né? Ninguém Ela põe dá- a mão, né? é- Oi? Ninguém nem pode pôr a mão. Não, até você pode até. Na verdade, o filho dela que mexe nas coisas Não quis ali, mexer né? nada não, também não, viu? Ele mexe ali e tal, ele te explica o que é, mas ela deixa claro, né, na orientação. Não levem nada para casa. Também é uma asneira se levar, Aí né? tem o tanque lá, né? Fala, despeja tudo aí. O caminhão de lixo vai passar e vai levar. Eles queimam. Incinera, né? É. Ah, eles incineram, então. Aí você acha que. Será que tem algum doido que já pegou aquilo e falou, deixa eu levar? Eu vou levar. Porque é seu, né? Eu não Tá aí, tentaria uma sorte, não. tá aí uma curiosidade, viu? Ah, deve ter, já Deve ter né? doido pra tudo. Imagina com aquele ossinho lá, que bonito, em cima da estante ali lá, o fêmur lá. Imagina o Eduardo Cabeça chegando em do casa com a cabrito. cabeça do porco. Pra mim era grande, hein? Nossa. Era grande. Eu, se eu tivesse nessa sessão, eu ia falar, graças a Deus isso não é meu. Mas você fez a associação alguma coisa ou não? Ou nesse caso não? Só a associação da minha cabeça que é grande também. A cabeça saiu pra você? Saiu pra mim. Você quer de alguém, o porco saiu pra você? Dessa lapa, assim, mano. Pra mim. E ele explicou? Ele falou o que que era? Explicou. Eu não lembro agora. Preciso Tá. aqui no vídeo. Tá vendo? Um crachá bom também, viu? Você Um precisa fazer uns crachá. pactos aí, umas promessas aí pra alguém. Falar, ó, eu faço isso, isso e isso, mas protege aí, porque senão não vou aguentar, não. Mas quem tá não, quem trabalha na área de educação e com criança, o bônus horas é dobrado, lembra Ah. disso, Com certeza. tá? Não vai, não. Isso ajuda. Mas algo me diz que tá relacionado aqui. Mas depois eu puxo. Ao seu trabalho, né? É. Profissional, né? A área de educação é bem puxado mesmo. Nossa. Tem- É tem porque um- você lidar com o problema de todo mundo. Sim, isso é uma equalização de fatores. Aí vem pra cá. Né? Converge. Aí tem que fazer uns descarregos de vez em quando, Tem porque que senão descarregar pé no chão, reza e vai. esse vai. Mas tirando uma coisa que a gente volta bem, né? Não, é impressionante sensação é porque boa. a gente falando aqui, às vezes alguém lá pode chegar e falar assim, nossa, É pesado. mas você chega lá, deve ser um ambiente, né? Cara, normal. Você tá num sítio. É leve. Tem os bichos, o boizinho, a vaquinha, os gatinhos. Tem um restaurante lá do lado, você pode ir lá tomar um café, Tem um restaurante, almoçar. você vai lá tomar um cafezinho. Você fica... Aliás, quando for pra lá, já vai com o espírito de espera. Leva a cadeira de praia. Eu tenho uma amiga que vai, a Débora, lá do Manchester. A Débora, ela falou que vai e tal com o marido. Eu falei, ó, leva a cadeira de praia, livro, bateria suficiente pro celular e relaxa, porque você pode sair de lá às 6 horas da tarde ou pode sair de lá às 10. E vai ter gente na sua frente com 50 sacolas. Não adianta reclamar.
Eu não sei quem que foi que tinha um médico na frente com 200 sacolas, todos os pacientes dele. Ele tirou uma sacola para cada paciente. Aí a pessoa fala, pô, vai demorar o dia inteiro. Não, não demora o dia inteiro, porque a materialização é tuf, tuf, tuf. Vai passando a sacola, vai saindo as coisas, ela vai tirando, né? É um processo rápido. Mas se você vai com o espírito de espera. E você vai chegar lá, você pode ter na sua frente uma pessoa que só tem uma sacola ou 3, ou pode ter uma pessoa na sua Com frente que tenha 200. 50 ou 200. 200 sacolas. Ah, eu cheguei lá, eu peguei uma senha, cheguei cedinho, peguei o número 10. Só que as 10 pessoas que tiver na sua frente, se cada um tiver 50 sacolas, se prepara. São 2.000 sacolas. Se prepara, porque não, né? Então você vai ter que, então já vai com a cabeça, e eu falo muito para os espíritas. Pega o teu conhecimento, guarda ele numa caixinha, Literalmente. literalmente, Ia falar. guarda o teu conhecimento numa caixinha, esvazia um pouco o seu copo, para quando você chegar lá, você aprender alguma coisa. Sabe? E não falar, não, mas porque no Espiritismo eles ensinam que isso assim, que isso não pode ser. Cara, se você vai lá com essa cabeça, desculpa, melhor você ficar na sua casa. Mesmo porque lá não é um centro espírita. As regras são feitas por eles lá. Então, chega lá de boa, aprende, observa, faz o que a gente chegou lá e fez também. Olhou e falou: caraca, como é que esse negócio acontece? Aí depois, quando você voltar, aí você vai procurar estudar, uma explicação aqui, uma ali e tal. E aí você vai perceber que ainda assim vai faltar algumas conexões para você. Primeiro leva o tapa na cara, Primeiro leva o tapa na cara, exatamente. aí na segunda você pensa em tentar entender alguma coisa. Exatamente. Primeiro, aproveita. Sabe? Que às vezes a pessoa fala, mas eu vou ter que ainda sair daqui, vou ter que ficar fazendo durante 13 dias eu vou ter que fazer essa oração e ainda vou ter que abdicar de alguma coisa que eu gosto. Eu falei, então, o processo deles lá funciona assim. Não, porque no Espiritismo... Eu falei, ih, velho, tá indo com a cabeça errada. Vá buscar sua ajuda. Não imponha uma forma de ajudar. Você está indo lá como paciente. Paciente não tem que falar nada. Paciente segue o que o médico está orientando. E se você está procurando lá, segue a orientação deles. Vai dar certo, você vai ver. Beleza? Beleza. Bom, Alguma coisa mais? vai falar dos livros? Então, para quem já foi, interessante o livro Ectoplasma do Luciano Munari. Ele explica bastante coisas sobre... Não vai explicar sobre o fenômeno do algodão, mas aqui você vai conseguir entender exatamente como que funciona a questão da utilização do ectoplasma. Esse aqui é um dos melhores e é um livrinho no bom sentido da palavra, porque ele tem poucas páginas, não dá, acho que, olha, não tem nem 100 páginas. Um fluido vital chamado ectoplasma, onde ele explica a função do ectoplasma nas materializações, que é bastante interessante. E um dos melhores na área, que é o Magia de Redenção, do espírito Ramatiz, sem contar fora, que eu acabei esquecendo, me perdoem, o livro dos médiuns de Allan Kardec. Mas essas 3 obras aqui, elas vão dar uma noção bastante legal assim de como é que funciona o negócio no mundo espiritual. Ainda assim, falta alguma coisa para a gente compreender melhor as questões que acontecem lá na cidade de Votuporanga, com a famosa médium do algodão, Dona Edelarzio. Beleza? Por isso que nós chamamos de fenômeno. Fenômeno, É um exatamente. fenômeno. Não é o centro espírita do algodão, tá, gente? E não adianta levar o algodão de casa também, Não tá? adianta levar o algodão de Não, casa, o algodão é de lá, É de lá. tá bom? O algodão é de lá, ok? É o que eu falo. Esvazia um pouco o copo e chega lá para aprender também. Beleza? Só um recado final, se você for procurar e quiser ir, por curiosidade, depois de ter vindo aqui, importante, preferência, lá tem um custo para você fazer o valor da sacola, né? Hoje, em 50? 2024, está em R$ 50 cada tirada da sacola.
E preferência em dinheiro. Tem cartão lá, mas a internet lá é bem ruim, é um sítio, área rural, então às vezes a maquininha não passa, né? Então, se você for, leva dinheiro para você fazer o trabalho. Então, para cada pessoa sai R$ 50. Se você quiser mais que uma pessoa, então tipo, você pode, sei lá, quero tirar 4 vezes para mim, né? Então, no caso, 4 vezes 5 sai R$ 200, né? Aí você tem que dar R$ 200 em dinheiro, tá? É só como funciona. Eu lembro que ela também, se você não pode custear, se chegar lá, eles não cobram. Olha, eu tenho um exemplo, o que você falou tem um exemplo, né? Lembra quando a gente passou e ela não cobrou? De uma situação de um paciente com câncer, ela falou, não vou cobrar. Não cobrou. E não é uma questão de cobrar para ter dinheiro, Não, não ela tem um custo ali, né? Mas ela compra o algodão era em dólar, se não me engano, né? O filho dela estava explicando isso pra gente. A Tem a gente nem sacola. levanta essa questão, porque isso é irrisório perto de todo o trabalho. É apenas por uma questão de compor a materialidade realmente da organização das sacolas e do algodão, que é o que faz o intercâmbio para as questões aí funcionarem, né? Tem gente que trabalha ali com ela, então tem apoio, tem, né, Tem o, energia que vai gastar ali, tem um banheiro, e ela tem não cobra nada banheiro. das pessoas, né? Não. Não cobra nada Aliás, ali é de engraçado estrutura. que eles têm até um quartinho lá meio adaptado ali Sim. com cama para quem quiser Se ir quiser lá e passar a dormir, dormir lá, né? exatamente. Ela tem também. Então, é muito simples. Vai de coração aberto e mente aberta. Dá tudo certo. Muito bom, meus queridos. Então, chegamos ao término aqui do nosso programa especial sobre a médium do algodão. Quero agradecer a participação de todos vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like. Não deu o seu like ainda? Poxa, por favor, dá o seu likezinho aí. Lembrando, né? Deixamos até para o final, infelizmente, acabei esquecendo, esse programa é gravado, por isso não tem a participação do pessoal no chat. Beleza? Vamos dar tchau, né? Agora nós vamos nos desmaterializar e até a Tchau. 3, próxima. 2, 1, 3, falou! 2, 1, tchau.